seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Pauta, sua revista eletrônica que fala de assuntos pertinentes ao seu dia a dia. E hoje a gente vai falar sobre a privatização dos Correios versus o desemprego. As marcas nas mãos de Patrícia são símbolos do trabalho duro. Durante toda a vida ela foi lavadeira, mesmo com alergia a sabão. Mas desde o início da pandemia, à medida que o trabalho parava de chegar, a fome aumentava. No armário, alguns alimentos. Na geladeira, só um pouco de feijão. O coração aperta mesmo quando um dos 3 filhos pede por comida. A gente olha para quatro cantos do canto, não acha nada para dar os filhos, é muito difícil. Em 2020, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população brasileira não tinha certeza se teria comida suficiente em casa no dia seguinte. O dado é do levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. De 2014 até o ano passado, a insegurança alimentar subiu de 17% para 28% no país, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A Central Única das Favelas, que ajuda mensalmente cerca de 15 mil famílias na Bahia a não passarem fome, acompanha de perto esse retrato. Geralmente as mães vêm para o atendimento com o serviço social que nós temos aqui com fome de verdade. Assim, visitamos algumas casas e o armário estava vazio, sem nada. A mãe com 6 filhos com apenas uma fubá no armário. O aumento da pobreza durante a pandemia pode ser explicado por alguns motivos, como a redução da renda causada pelo crescimento do desemprego e o custo mais alto dos alimentos. Com isso, ter comida em casa todos os dias tem se tornado cada vez mais difícil para milhares de famílias. Eu vou ver elas com fome, chorando, pedindo as coisas e não poder dar, eu tiro do meu e dou a elas. Ana é voluntária da CUFA na comunidade do Parque Verde, em Paripe. Todos os dias, ela recebe mães que pedem por comida. Muitas delas chegam aqui buscando atrás de... Hoje não tem nenhum lanchinho aí pro meu filho, não. Hoje não tem nenhuma cestinha, não tem nada pra gente, não. Então, assim, quando elas nos procuram, é basicamente com esse propósito, né? De buscar alimento. A situação tá bem difícil. Para falar sobre isso, no Em Pauta, Ana Georgina Dias, supervisora técnica do Escritório Regional do DIEESE na Bahia, e João Gabriel Lopes, professor de Direito do Trabalho e Legislação Social da UFBA e advogado também trabalhista e sindical. Pois é, a situação bem delicada no país. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Em Pauta para tratar de um assunto muito delicado, mas importantíssimo para as pessoas. E fazer essa relação, né, da privatização dos Correios com o desemprego. Começa por João. João, tá bem difícil mesmo? Tá complicada essa situação no Brasil? Muito difícil, Zé. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, dizer da importância dessa pauta para o nosso país. Hoje nós temos um país que tem 18, 19 milhões de desempregados, fora as pessoas que já estão desalentadas, que não veem um rumo para a sua vida do ponto de vista do trabalho, né? E a privatização dos Correios é um elemento que, conforme nós vamos buscar discutir aqui hoje, colabora para um agravamento desse quadro que acarreta fome, violência, mais desigualdade do que o que nós temos hoje no nosso país. Pois é. E Ana Georgina, também muito obrigado por estar aqui. Agora, essa privatização dos Correios pode colocar nas ruas 5.500 trabalhadores dos Correios, que, se privatizar, provavelmente estarão aí também na fila dos desempregados. É verdade. Ainda que tenha, né, a possibilidade de permanecer por um tempo, e um tempo muito curto, em torno de 1 ano e meio, normalmente o que nós observamos em momentos de privatização é um enxugamento da força de trabalho, né? Então, ainda que os 5.000 trabalhadores dos Correios na Bahia não percam trabalho, uma boa parcela deles com certeza perderá, né? E se a gente pensar em nível nacional, são quase 100.000 trabalhadores nos Correios. Então, não será só aqui esse efeito, né? Isso também somado a outras empresas que também estão no mesmo processo de privatização e que certamente terão redução na sua força de trabalho. Verdade. Como a Ana Georgina falou, são 5.500 trabalhadores dos Correios só na Bahia. Isso. Infelizmente. Mas aqui no Em Pauta, o povo fala. Vamos lá? Fala, povo, vamos lá. Fala, povo!
Mas quero saber como a privatização dos Correios vai afetar na economia do nosso Brasil e na economia dos trabalhadores. Essa pergunta aí para todas as autoridades responsáveis, o Brasil que eu tanto amo. Fala, povo! Isso aí, começar por você, Ana Georgina. E aí? Bom, na verdade, a influência é gigantesca, né? Primeiro, que os Correios têm um papel preponderante quando a gente pensa em integração nacional e em desenvolvimento. Basta lembrar que, além da questão postal, né, a questão das cartas e tudo, os Correios, eles têm um papel muito importante, muitas vezes, em alguns municípios, até de ser... de fazer serviços bancários e outros tipos de serviço. Além de tudo, essa privatização ela vai na contramão se a gente for pensar do ponto de vista meramente econômico. Nós estamos num momento em que, a despeito, né, das mensagens como carta, fatura, estarem em declínio de envio, porque passam a ser enviadas de forma online, a gente tem um crescimento gigantesco do envio de encomendas. E isso muito proporcionado pelo crescimento do e-commerce. Né? Sobretudo agora na pandemia, muitas pessoas perderam o medo de fazer as compras online e têm se utilizado desse recurso. E diga-se de passagem, hoje as encomendas já são a parte mais significativa das receitas. E, obviamente, mandar uma encomenda é mais caro do que mandar uma carta ou uma fatura, né? Então, não há um motivo, assim, se a gente for olhar do ponto de vista meramente econômico, que leve a uma privatização. Até porque, no último ano, os Correios, eles tiveram um resultado positivo de mais de R$1,5 bilhão de reais, né? E lembrando que os Correios não nasceram para dar lucro. Esse lucro, sendo redundante, já é um lucro em relação à função social que essa empresa tem, né? Então, além dela ser extremamente importante para a integração do país, para o desenvolvimento, ela ainda é fonte de recursos, né, para o próprio governo. Até 2014, no período entre 2002 e 2014, os Correios destinaram ao governo federal como dividendos mais de R$7 bilhões. Então, nem de longe ele precisa de recursos do governo, ele tem os próprios recursos. Pois é, como o próprio Cincotelba fala, né, desde 2011 não há contratação para os Correios. Ou seja, isso já é um desmonte e não contratar e aumentando essa carga para cima dos carteiros e todo mundo que trabalha lá, já também colabora com o enfraquecimento dos Correios, né, professor? Exatamente. Nós vemos, de fato, nos últimos 10 anos, uma redução gradual do quadro de trabalhadores dos Correios, trabalhadoras, e isso, além de ocasionar, obviamente, uma perda da qualidade do serviço, né, não se fez acompanhar também de uma evolução tecnológica que seria necessária, porque para isso é preciso muito investimento. Hoje, o mercado de logística no nosso país, no mundo como um todo, é um mercado altamente sofisticado. As grandes empresas privadas nacionais de logística, e isso é um mito que precisa ser desfeito, né, Ana Georgina? As pessoas falam como se os Correios fossem os únicos responsáveis pela distribuição de encomendas no país. Não é. O mercado hoje já é um mercado de concorrência. Ainda assim, os Correios são o principal agente de mercado nesse segmento. Por que são os principais agentes de mercado? Porque eles interligam todo o país. Qualquer canto do país hoje, ele é atingido pelos Correios, né? Então, essa situação faz com que nós pensemos em quais serão as consequências de uma eventual privatização, né, para essa população, principalmente das cidades mais pobres. Há um grande risco, Uziel, de que, havendo a privatização, o nosso custo nos impostos que nós pagamos, ele seja ainda maior nessa hipótese de ser privatizado. Porque uma cidade pequena do interior da Bahia, ela não é uma cidade rentável do ponto de vista econômico e financeiro. Então há uma grande chance, inclusive, de que para que o Estado para que haja um serviço de comunicação postal naquele lugar, o Estado tem que conceder incentivos fiscais. O que são incentivos fiscais? São impostos que deixam de ser recolhidos e que, portanto, oneram a sociedade como um todo. Por essa razão, é algo que gera uma preocupação, não só de se essas pessoas serão atingidas, né, de se elas poderão continuar exercendo o seu direito de comprar utensílios básicos, né, de se integrar com esse mercado nacional nesse comércio virtual atual, mas também, né, sob a perspectiva de que nós teremos pode até ser que nós tenhamos um custo ainda maior do que nós temos hoje com a manutenção da empresa. Ou seja, alguém vai pagar a conta.
e provavelmente é a população. Mas nós temos também uma outra reportagem do Ramon Ferraz, que fala muito do desemprego no país. Olha aí. Leva ou não leva? Uma dúvida cruel para seu Ivan na hora de fazer a feira, porque o preço não tá legal. Se você não tiver paciência, pesa. Estou escolhendo só o necessário, entendeu? Só o necessário porque não tá dando. Em vez de carne de boi, eu tô comprando carne de frango, entendeu? Outras coisas mais que você encontra, entendeu? Tá cada dia mais difícil encher o carrinho porque tem muita coisa pesando na compra. A entre-safra que diminui a oferta de alguns produtos no campo, a desvalorização do real, que estimula a exportação e deixa os alimentos mais caros por aqui, e ainda os custos de produção e de logística, impactados pela alta da energia elétrica e dos combustíveis. Tudo isso levou a inflação dos alimentos a seguir em alta em julho. Os maiores vilões nesse início de segundo semestre na região metropolitana de Salvador foram o pão francês, o tomate e o açúcar. No acumulado dos últimos 12 meses, se alimentar ficou em média 10% mais caro na região. Para tentar economizar, Cremilda pesquisa em vários supermercados e tem substituído produtos de marcas que costumava comprar. 5 centavos, 10, 15, faz diferença. Eu procuro mesmo economizar. Se eu economizar 10, 15 centavos, para mim no caixa faz muita diferença. O consumidor está sentindo muito essa perspectiva e os empresários também, até porque na própria reportagem fala de logística. E é justamente essa relação que a gente faz entre a privatização dos Correios e o desemprego. A logística também vai ficar muito cara, hein? Muito provavelmente. Com os Correios Públicos, atualmente, há um verdadeiro subsídio do Estado para a manutenção de atividade de logística, principalmente nessas questões que dizem respeito ao comércio virtual. Com a privatização, o Estado não tem como ter um controle dos custos e dos preços acima de tudo. Então há uma tendência muito clara, e isso pode ser visto em todos os países em que os serviços de Correios foram privatizados, disso encarecer a produção. E um país que está enfrentando uma inflação de 2 dígitos, que voltou a ter uma inflação de 2 dígitos, é preocupante que, além do custo que vem dessa sazonalidade, que vem dos elementos de mercado, nós tenhamos ainda um acréscimo que vem em decorrência do aumento dos custos de logística. Ana Georgina, é isso? O povo vai pagar essa conta? Certamente. E lembrando também que os Correios têm um papel importante na logística para os pequenos e microempresários, né? Muitos deles fazem até mesmo o processo de exportação das suas mercadorias, né, através dos Correios. Então, muito provavelmente, digamos que seja privatizado e que a empresa que compre vá fazer investimentos. Esses investimentos têm um preço, né? E vão ser necessariamente repassados para a população. Então, na verdade, o que acontece, além, né, do aumento dos impostos, como bem falou o professor João Gabriel, a gente vai ter um aumento do preço mesmo final dos serviços, né, de postagem, serviços de encomenda, e no final das contas isso acaba retroalimentando esse processo de inflação. Então vamos para quem vai pagar a conta? Vamos para quem? Que é o povo. E aqui, você sabe, o povo fala. Fala, povo! A privatização dos Correios afetará apenas aos funcionários ou quem será mais afetado? Fala, povo! Ana Georgina, vou com você. E aí? Eu diria que os funcionários serão afetados, mas a sociedade, sem sombra de dúvidas, vai ser muito mais afetada, né? Os funcionários, em alguma medida, eles podem perder os seus postos de trabalho, mas de alguma maneira, individualmente, eles vão se recolocar. Agora, o dano social da gente ter desmantelado uma rede tão importante de integração nacional, né? Os próprios subsídios, o professor Gabriel fala, a essa atividade que garante o acesso universal. Todos os brasileiros e brasileiras têm possibilidade hoje de acessar os serviços dos Correios, né? À medida em que ele seja privatizado, não necessariamente haverá um controle sobre esse preço. Então, diversas pessoas, e aí eu repito, sobretudo micro e pequenos empresários que utilizam os serviços para logística, podem ter um aumento grande no seu custo, né?
A gente fala nesse momento tanto de patriotismo, mas com a derrubada dos Correios, a privatização dos Correios, a gente pode estar, a nossa soberania pode estar sendo ameaçada por monopólios ou oligopólios aí internacionais, né, professor? Exatamente. Não há no projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que hoje está em discussão no Senado uma garantia de concorrência ampla. Pelo contrário, a tendência é que se formem exatamente monopólios ou oligopólios de grandes empresas internacionais. E pior do que isso, nós temos a possibilidade de se concretizar uma violação ao projeto que está na Constituição de 88. A Constituição de 88 prevê que os serviços postais devem ser mantidos pela União. E o projeto abre margem a uma privatização desse serviço em uma área absolutamente estratégica para o nosso país e que pode fazer com que nós abdiquemos verdadeiramente da nossa soberania das comunicações. Por isso é tão importante esse assunto, privatização dos Correios, que pode sim gerar desemprego. Vamos lá, mas fala povo, aqui o povo fala. Fala povo! Me responde essa aí, como a privatização dos Correios vai me afetar? Fala povo! Direto, como vai afetar o contribuinte? Bom, basicamente no preço, no custo daquilo que ele vai precisar enviar, né? Não só o custo vai aumentar, como diversas regiões de um país continental como o Brasil podem ficar desassistidas, né? A partir do momento que ele deixa de ser uma atividade postal, deixa de ter esse alcance social, né? E o governo garantir, através dos Correios Públicos, que em todos os locais haverá uma possibilidade de ter o correio, obviamente que as empresas que adquirirem, né, vão ficar nos grandes centros onde o retorno é maior. Então, aquelas pessoas que estão lá na Amazônia profunda ou lá nos rincões mais distantes do país podem ficar desassistidas desse serviço. E às vezes até mesmo aqui no interior da Bahia. Sim. Vai ficar muito mais caro do que em Salvador, por exemplo, que está no litoral, né? Sim. Professor, isso pode gerar, sim, mais desemprego, mais inflação nos próximos anos, se realmente acontecer a privatização. Correto. É importante que se diga que isso ameaça não só os trabalhadores dos Correios e suas famílias. Isso. Com a privatização dos Correios, há uma grande chance de nós termos uma difusão desses efeitos negativos por toda a cadeia de logística, né? Muitas empresas em cidades pequenas sobrevivem da possibilidade de elas poderem encaminhar ou às vezes até exportar e importar, né, mercadorias por meio dos Correios. E isso é essa cadeia que se vê ameaçada, podendo aprofundar desigualdades. Vale dizer que nos grandes países, as maiores queixas trabalhistas atuais, elas vêm inclusive de empresas de logística, do setor de logística. Os Estados Unidos vivem hoje uma realidade em que os grandes armazéns das maiores empresas de logística são foco hoje da atuação do governo dos Estados Unidos por violação de direitos trabalhistas, especialmente ligados à saúde dos trabalhadores que estão ali. Então, lesões por esforços repetitivos, assédio moral, uma série de questões que interessam a toda a sociedade também, que nós tenhamos a preservação da integridade dos trabalhadores. O que é bom dura pouco. Ana Georgina Dias já veio aqui no Em Pauta e suas considerações finais. Sei que é bem delicado falar disso porque mexe diretamente no bolso do trabalhador, mas há esperança? Esperança se não houver privatização. A esperança, e aí eu aproveito para destacar a importância de espaços como esse, agradecer o convite, né? E, na verdade, a esperança é que a gente interrompa esse processo. E que é importante que se diga que não está só nos Correios, né? Mas na Petrobras, na Eletrobras, nos bancos públicos, todos ameaçados, não é, de privatização. E lembrar também que, muito provavelmente, além da questão do enxugamento de pessoal nessas empresas, a gente dizer investimentos nesse setor também significa mecanizar. Então, o desemprego ele pode vir não só porque você reduz a força de trabalho, mas porque você substitui pela tecnologia, né? Professor, enfim, suas considerações finais, e a bola agora está com o Senado, né? Exatamente. A bola está com o Senado, haverá audiências públicas nesse processo, muitas câmaras de vereadores, inclusive, estão buscando influenciar isso, porque os municípios vão ser afetados. E acho que a grande esperança, além de, obviamente, confiarmos em que as nossas instituições buscarão fazer valer o que está na Constituição, está na sociedade, em que a sociedade perceba a importância dessa empresa
né? E que a sociedade perceba também o nível de qualidade que é garantido mesmo com essa precariedade que nós comentamos aqui. Hoje os Correios são aprovados por mais de 98% das pessoas que usam o seu serviço, né? Então, a minha mensagem final realmente é essa, de que as pessoas possam tomar consciência do papel, da relevância dos Correios, né, para que a gente possa modificar esse processo. Obrigado a vocês pelo grande debate de hoje e a você também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Siga as nossas redes sociais. Você sabe, o sistema é bruto, mas não pode ser para o povo. Até o próximo Em Pauta.